Sempre fui muito sonhadora e eu tenho sentido falta disso nas pessoas. Eu me lembro que meu padrinho, ele falava que eu era uma rica trans. Ele não usava essas palavras, mas ele falava que eu tinha nascido com cabeça de rico, com cabeça de rica, no corpo de pobre. Porque desde pequenininha, quando eu assistia Sessão da Tarde, que eu assistia filmes e que eu assistia Aladdin. Ai, um dia eu vou conhecer o Egito. Aí eu vi um filme e falei, nossa, um dia eu vou lá conhecer Paris, um dia eu vou estar lá na Torre Eiffel, um dia eu vou estar no Big Ben, ai, um dia eu quero ir na Suíça. Então, eu pequenininha falava essas coisas e eles não falavam, ó, é impossível, mas eles falavam, meu Deus do céu, nasceu com cabeça de rica. E eu tenho sentido falta disso nas pessoas. E quando eu falava que eu ia conhecer os lugares que eu via na televisão, eu lembro de isso repetir-se na minha vida, essa frase. Olha, se você quer tudo isso mesmo, você vai ter que estudar bastante. Opa, pronto. Era isso que eu precisava, de uma receita, de um endereço. Como é que eu faço para alcançar isso que eu tanto sonho? E falaram que eu tinha que estudar muito. Ah, é isso? Luciano, então pensa o quanto eu sempre fui apaixonada por ler, por estudar, porque se era aquilo que iria realizar os meus sonhos, se ler, estudar, iria me dar a vida que eu sonhava, pronto, era isso que eu precisava saber. Então eu sempre estudei muito, sempre amei estudar, sempre estive entre as melhores da classe. Eu nunca fui a melhor, sabe? Mas eu sempre fui a segunda melhor. Sempre tinha uma japonesa, sempre tinha uma japonesa na minha vida que tirava 10 em tudo. Eu tirava 10, 9,5, né, sabe? Eu ficava ali, né? Porque eu também tinha muitas responsabilidades. Eu fui uma criança com muitas responsabilidades. Desde muito cedo eu tive que cuidar dos meus irmãos. Quem aqui foi pobre como eu entende do que eu estou falando. E aí, Luciano, eu estudei muito, a vida inteira eu estudei em escola pública. Então, quem estudou em escola pública sabe como é ruim. E aí, mesmo assim, Luciano, eu entrei na USP em odontologia. No ano que eu entrei, eram 33 candidatos por vaga. E eu estava ali competindo com pessoas que tinham estudado em escolas particulares, as melhores do Brasil. E eu estava ali competindo. E eu consegui entrar. Foi uma vitória, assim, é algo da qual me orgulho muito, porque só eu sei o quanto foi difícil entrar. Agora, Luciano, mais difícil do que entrar foi sair. Porque se eu tive que estudar para entrar, para sair, Luciano, para me formar, misericórdia, eu estudei, foi demais. E eu trabalhava o dia inteiro em loja de sapato, depois eu fui trabalhar em escritório, mas eu trabalhava o dia inteiro e a minha faculdade era das 7 às 11 da noite. E eu chegava em casa 1h da manhã para no dia seguinte estar 8 horas da manhã na loja ou no escritório. E eu me formei em odontologia, que era uma profissão que sempre me encantou. Eu exerci por 8 anos. Mas, Luciano, aí que eu quero fazer um convite para você que está me assistindo, fazer uma reflexão. Eu me via ali no consultório e muitas vezes o dia a dia vai tomando conta da gente, vai nos enrolando, vai virando uma rotina, você se vê presa na semana que vem, no mês que vem, você vai indo, quando você vê, você já está envolto naquele novelo. E eu lembro de um dia eu estar ali sentada na cadeira, e eu lembro de me olhar assim em volta, já fazia anos que eu estava naquele consultório, e eu lembro de peraí, se tudo der certo, daqui 20 anos, eu vou estar aqui ainda. Meu Deus! Então, aí eu trabalhava de segunda a sábado. Dentista, Luciano, trabalha na posição ponto de interrogação, né? Quando chegava no domingo, o domingo voa. Porque você já tá detonada, aí você não tem mais vontade de fazer nada, você quer deitar no sofá, você não quer assistir nada, você não quer fazer nada. Quer dizer, eu ia ficar anos e anos presa nessa rodinha, os anos iam passar, eu ia conseguir fazer o quê? Tirar férias no final do ano e ir para uma praia?
Gente, eu falei, não, peraí, eu amava o que eu fazia, eu adorava que uma pessoa chegava no meu consultório com dor, chegava no meu consultório se achando feia, chegava no meu consultório que não conseguia arrumar um emprego porque os dentes estavam estragados, não conseguia arrumar um namorado, uma namorada porque estava com a boca podre. Então assim, eu adorava resolver a vida daquela pessoa, devolver o sorriso, devolver a saúde, mas eu não gostava de onde aquilo estava me levando, não era a vida que eu queria. Então eu comecei, falei, peraí, então eu vou passar a vida inteira aqui, eu sempre olhando essas paredes. Luciano, foi aí que eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. E eu acho que quando a gente volta a sonhar, quando você começa a ter essas ideias, não, peraí, não é esse o estilo de vida que eu quero algo diferente. Eu acho que revela, né? Acho que Deus abre um véu e te mostra as oportunidades. Eu acho que a tua parabólica, né? Tua antena parabólica fica captando. Sei que um dia eu cheguei em casa, eu tinha trabalhado o dia inteiro. Eu cheguei em casa, eram umas 9 da noite, e tinha um amigo meu em casa, e ele era engenheiro mecânico, super bem sucedido, de uma família judaica, um cara que eu admirava muito, que respeitava, um cara muito inteligente, e trabalhava numa grande multinacional. E eu lembro que eu cheguei em casa, oi, você tá aqui, tudo bem? Aí eu lembro dele suando, eu lembro dele assim, que ele tava começando também. Eu lembro que ele senta aqui, Andréia. E aí, ele virou pra mim e falou assim, Andréia, me fala uma coisa, qual é seu sonho? Quais são seus sonhos? Qual é seu sonho? Eu falei, nossa, a vida inteira ninguém tinha me perguntado isso, nunca. Eu falei, nossa, e eu lembro até hoje, isso foi em 1997. Eu sei, você que tá assistindo, falando, nossa, 97 eu não era nem nascida. Fica na tua aí, tá bom? Era 1997, e eu lembro da lista que eu fiz dos meus sonhos, pra você ter uma ideia do quanto aquilo foi forte. E aí ele me perguntou, fazendo o que você faz hoje, você vai realizar esses sonhos? Eu falei, ixi, é ruim, hein? Eu vi que não. Por mais que eu gostasse do que eu fazia, aquilo não ia me dar a vida dos meus sonhos. E eu lembro que eu estava no comecinho da minha gravidez, quando isso aconteceu. E uma das coisas que eu quero falar com você que tá aqui na live, que você que é mãe, né? Uma coisa, Luciano, que talvez os homens nunca vão entender, que assim, é contraintuitivo você dar à luz um bebê, você ter um filho, você realizar um sonho, você descobrir o que é um amor que você não faz ideia do que é você ter um filho. E aí depois de 4 meses, 6 meses, eu nem sei como é que tá a CLT hoje em dia, depois de 4 meses, 6 meses, você tem que deixar essa criança, esse bebê, que às vezes está amamentando, você precisa amamentar ainda, você deixar numa babá, numa creche, deixar com a tua mãe, deixar com a tua irmã, é contraintuitivo. Exatamente isso foi um ponto crucial para mim em escolher esse segmento. Porque eu já empreendi em outros setores, em outros segmentos, mas só o multinível me permitiria e me permitiu, Luciano, estar trabalhando, estar no telefone, e ver meu filho jogando bola na quadra. Só eu como empreendedora de multinível, podia saber que horas que meu filho chegou da escola, se ele tinha lição, os amiguinhos que estavam ali brincando com ele. Eu como empreendedora de multinível, eu consegui de verdade ser presente na vida dos meus filhos. Que isso para mim era muito importante, porque eu também sabia, assim como você falou, que isso seria importante para eles. O Alexandre me apresentou a Amway. Tá? Então foi a Amway já me apresentou esse modelo de negócio que para mim fez todo sentido, porque a gente trocaria, né, os hábitos de consumo. Você ia continuar usando sabão de lavar roupa, você ia continuar usando o produto para limpar a casa, só que só ia mudar de marca. Você não ia ter que, sei lá o quê, não. Você ia apenas mudar de marca, só isso. E aí então eu comecei a fazer Amway
num momento em que, no Brasil, naquele momento no Brasil, Luciano, a Amway tinha 3 tabelas de preço por mês. O produto tinha um preço do dia 1º ao dia 10, do dia 11 aumentava, do dia 11 ao dia 20, dia 21 aumentava, 21 até 31. Era uma época, era tudo dolarizado, era tudo muito caro, era muito difícil construir um negócio naquela época. Agora, a Amway tinha um sistema de treinamento, que era a Pronet, que inclusive é o que o nosso presidente quer fazer uma adaptação aqui para nossa empresa, aqui para Atlântica. E acontece, então assim, a Pronet foi decisiva na questão de fortalecer a minha mentalidade. Então eu já vinha com essa mentalidade empreendedora. O empreendedor tem risco, o empreendedor não tem segurança, né? Não tem o saláriozinho caindo ali no dia 5. Então a Amway foi decisiva em relação a fortalecer a mentalidade de empreendedorismo, foi importantíssimo em relação a melhorar minha comunicação, meu relacionamento com as pessoas, porque eu não fui sempre assim não, como você está vendo aqui falante não, viu? Inclusive eu escolhi a odontologia também por isso, porque é uma profissão que você trabalha de óculos de proteção, máscara e que você não precisa conversar com o paciente, de preferência. Então pra mim tava ótimo que eu não precisava conversar com ninguém. Então a Amway foi um grande desafio para mim. Então eu tive que ler bastante, eu escutava palestras motivacionais todos os dias. E também os eventos, Luciano. Os eventos foram fundamentais. Porque nós, como empreendedores de multinível, como qualquer pessoa que vende bolo de pote, que faz doce para fora, que faz salgado, sei lá, a pessoa fica ali no mundo dela, né? Sozinha, é meio que sozinho. Só que quando você vai para um evento da tua empresa, que você olha para o lado e fala, uau, olha quantos colegas de profissão eu tenho, olha quanta gente sonhadora como eu, olha quanta gente empreendedora, olha quanta gente que usa o mesmo perfume. Eu não sou a única louca que sou apaixonada por esse perfume, não. Não, olha quanta gente. Então ali você tem um fortalecimento, né, da crença, de que você não é maluca, de que sim, é possível, e você conhece pessoas que estão começando, que estão ainda de onde você saiu, e você consegue conhecer pessoas que já estão lá na frente, onde você quer chegar. Então participar dos eventos também sempre foi fundamental. Então esse modelo de negócio, para mim, ele foi completo. Tanto do ponto de vista de colocar na nossa vida produtos de alta qualidade, porque a gente que vem de uma origem humilde, a gente acostuma, Luciano, a chegar no mercado e procurar o mais barato, a procurar o que está em promoção. A gente começa, não é o que você mais gosta, é o que o seu bolso pode pagar. É o quanto menos você gastar, melhor. Então, quando você começa a colocar na tua vida produtos de excelente qualidade, como os nossos perfumes, como os nossos suplementos, como o nosso café pré-treino, como os produtos agora que a gente tem para casa, quando você começa a trazer produtos de boa qualidade para a tua vida, a tua autoestima melhora. A tua autoimagem projeta algo melhor. Você começa, peraí, olha só, eu também posso usar produtos bons. Eu mereço usar o que existe de melhor. Olha, então, o multinível, ele trabalha todas essas áreas. Uma coisa que é muito importante deixar claro aqui, né? Vou falar uma coisa que geralmente as pessoas não contam, que é o seguinte. Antes da vida melhorar, ela vai piorar ainda, viu? Vai piorar um pouquinho. Porque da mesma maneira, Luciano, que para me formar em odontologia, eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite, chegava de madrugada em casa, você, que hoje em dia você está presa num serviço, num trabalho, num emprego, porque você precisa daquele salário para pagar sua... Se você quer se livrar dessa vida, se você quer ter uma vida mais própria, durante um tempo, você vai ter que dar um jeito de conciliar. Você vai ter que continuar no seu trabalho e vai ter que procurar tempo, caçar tempo para construir algo diferente. Para depois, então, você poder ter uma vida do jeito que você sonha. Então, a mulher, ou ela está trabalhando e o que ela recebe não é suficiente,
ou ela não consegue arrumar um emprego e ela precisa ficar em casa porque os filhos, um filho estuda de manhã, outro à tarde, ela tem que buscar na escola, um é pequeno, o outro é menor ainda. Então a mulher tem várias coisas que prende a mulher, que limita, certo? Por que eu vejo o multinível como uma excelente opção? Porque ela consegue fazer de casa, ela consegue conciliar, só que tem uma coisa, Luciano, ela precisa se organizar. A mulher, ela precisa entender que quando ela vem fazer multinível, não é que agora ela não está trabalhando, agora ela tem um negócio próprio. Mas em relação a outros tipos de empreendimento, eu vou te contar. Por exemplo, veio para minha equipe, tenho na minha equipe pessoas que faziam salgados, né, para festas. Então veja bem, para ela fazer salgado para festa, ela tinha que sair, ir num atacadista, fazer a compra, ter um estoque, que ela não vai comprar 1 quilo de farinha, ela tem que comprar bastante. Então tinha que ter um estoque. Aí ela tinha que fazer o negócio, gastava esse tempo de fazer. Aí tinha que usar o gás, a luz, tudo dela. E aí tinha que vender para depois receber e ficar com um lucro desse tamanho. Então, qualquer outro tipo de empreendimento, a pessoa vai ter que fazer um investimento que é muito maior do que dentro do multinível. Além de investir tempo e dinheiro. Então, qualquer coisa que a mulher vai empreender, ou o homem mesmo, qualquer coisa que for empreender, o investimento inicial que você vai fazer é enorme. Você dá um exemplo maravilhoso. Um exemplo da manicure. A manicure, para ela ser manicure, ela vai ter que fazer curso, ela vai ter que ter lugar para esterilizar o alicate, ela vai ter que ter vários alicates, ela vai ter que ter vários esmaltes, ela vai ter que comprar acetona de litro, ela vai ter que, né, comprar cadeira, comprar luz. Então tem um investimento inicial. Qualquer negócio, por menor que seja, o investimento inicial é muito maior do que começar a empreender aqui com a gente. Isso já é determinante. Então, isso... E outra, dentro do nosso negócio, você não tem que se preocupar de sair para mandar... Você não vai mandar fazer o perfume, você não vai fazer o perfume. O perfume já vem pronto. O protetor solar, que todo mundo usa, ou deveria, já vem pronto. Sabe? O suplemento já vem pronto. Você não tem que se preocupar de mandar fazer, mandar embalar, nada disso. Eu entendo as pessoas que têm medo de começar a empreender tanto no nosso segmento quanto em outro, porque nós não fomos educados para isso, Luciano. Não fomos. Em nenhum momento da nossa vida, da nossa infância, da nossa educação, da nossa cultura, nós fomos ensinados quando você crescer, você quer ter o quê? Não, a gente sempre foi ensinando que você quer... eu quero ser professora. Eu quero ser astronauta. Eu quero ser médico. A gente nunca foi ensinado que você poderia ser um empresário, uma empresária. Nunca. Então eu entendo, porque está absolutamente fora do nosso radar. É uma ideia com a qual você tem que se acostumar, sabe? Então eu entendo esse medo. Porém, quando a pessoa se dá a oportunidade... Então, peraí, deixa eu ver isso aqui. Então, peraí, deixa eu ver. E quando a pessoa se dá a oportunidade de ouvir, de estudar, de analisar, ela vê que é um modelo de negócio excelente. Porque você já tem tudo pronto. O que você vai usar de verdade é o seu tempo e os seus relacionamentos. Você não vai fazer um estoque de produtos, você não vai investir milhões, o que você vai fazer é usar o seu tempo e os seus relacionamentos. E outra, Luciano, quando eu comecei no multinível, acredito que você também, a vida era outra. Vamos combinar, Luciano? Meu Deus, era ligar pra pessoa, era encontrar a pessoa em casa, aí você liga, tá ocupado, aí a pessoa não chegou. Ai, desculpa. Aí, era outra vida. Hoje em dia, com as redes sociais, você consegue saber se a pessoa tá online. Você não precisa saber se ela tá ocupada. Ela tá online. Hoje em dia, você consegue se comunicar com as pessoas muito mais facilmente. Hoje em dia, você não precisa ficar atrás das pessoas, indo lá descobrir se a pessoa tá feliz com o trabalho, se a pessoa Você não precisa. Basta você entrar nas redes sociais da pessoa, que a pessoa tá postando lá, né? Não sei se é fim de ano ou fim do mundo. Não tenho nem roupa pra isso. Então, você consegue saber se a pessoa tá feliz ou não apenas pelo que ela tá postando.
Então eu gosto muito de alinhar as expectativas. Então eu gosto de conhecer a rotina delas. Então eu sei, por exemplo, que tem amiga minha aqui, tem gente da minha equipe aqui que, por exemplo, entra no trabalho meio-dia e sai às 6. Tá bom? Então eu sei que ela tem algum horário da manhã livre. Só que esse horário da manhã livre, Luciano, não é toda manhã. Eu sei que ela tem outras coisas. Então eu procuro, eu falo, olha, então a gente vai combinar o seguinte, ó, das 9 às 10h30 é só Atlântica Natural. Então, eu costumo falar, olha, é como se você tem que entender que ali é o seu negócio, é a tua loja, você tem que abrir das 9 às 10h30. Você não pode deixar a loja fechada, entendeu? Então, é alinhar as expectativas e determinar horários onde você vai sentar ali e ali você está trabalhando. Como se tivesse um chefe atrás de você te vigiando. Olha, então, ao longo desses anos de multinível, eu fiz, além de estar na rede por diversos anos, por muitos anos e com muitas empresas, eu também fiz parte do corporativo, dos bastidores, da parte de equipes, tá? Então eu conheço também os bastidores. E vou te contar, Luciano, hoje com toda certeza, nossa, com a paz no coração, eu digo que a Atlântica é a melhor oportunidade que temos no mercado hoje. Por quê? Primeiro, você tem que olhar, claro, uma empresa que você se identifique com os produtos, né? Eu não iria fazer um multinível de peça de carro. Entendo lhufas de carro, não me interessa se o freio é a lona, se o freio é a gás, se o freio... Não me interessa, sabe? Agora, então, a primeira coisa, você tem que se identificar com os produtos. Você usa produtos de beleza, cosméticos, você usa produtos de higiene pessoal, você tem que ser produtos que você usa todo dia, que você se apaixone. Primeira coisa, você se identificar com a linha de produtos, ok? E você ter tranquilidade, certeza de falar, olha, pode usar esse perfume aqui, olha, que eu garanto que você vai arrasar, você vai passar de manhã, de tarde você vai estar sentindo ainda. Então, primeira coisa é isso, é ter essa tranquilidade. Segundo, um plano de carreira sólido, em que a empresa sentou e falou, esse é o nosso plano de carreira. E aí você assinou, quando você entra lá, você dá um ok, não é? Então você deu um ok para aquele plano de carreira. E aquele plano de carreira, que ele se mantenha. Estamos pedindo muito, Luciano? Não, né? Agora, eu já vi muito... uma empresa recentemente, inclusive, um fuzuê, porque depois da empresa de alguns anos, que é a empresa com o mesmo plano, de repente ela reúne a liderança e fala, não, peraí, tem 2% aqui que a gente vai tirar da rede. Não, peraí, eu nunca vi uma empresa reunir a liderança e falar assim, olha gente, ao longo desses anos, nós crescemos muito. Então agora nós estamos comprando muito mais dos nossos fornecedores. Portanto, agora nós temos negociações melhores com os nossos fornecedores. O que fez então com que a nossa margem de lucro fosse maior. Sendo assim, nós vamos aumentar a comissão na rede. Você já viu isso acontecer, Luciano? Nunca! Essa solidez de que o plano que você vai assinar, de que o plano que você vai aderir, continua e vai continuar. Até porque o nosso presidente é um presidente que veio da rede. Ele é do multinível. Então ele entende o que é você ter uma equipe e depois você ter que explicar que agora você vai ter que trabalhar mais para ganhar a mesma coisa. Então ele sabe o que é isso, e ele não proporciona isso pra gente. Então, eu vou te falar o que eu encontrei na Atlântica Natural. Produtos que eu me identifiquei, um plano de negócios, um plano de carreira que eu sei que é aquele, então eu sei o que eu tenho que fazer para alcançar o que eu quero alcançar. Ponto. Não terei surpresas. Outra coisa que eu encontrei aqui também, que é algo que é uma vibe, é uma energia, é uma bênção, é uma unção. Eu não sei nem que nome dá. Mas eu falo pra todo mundo, eu não sei, a Atlântica Natural tem um fermento, tem uma coisa, tem uma união entre os líderes, tem uma proximidade. Luciano, quando que em outra empresa um diamante
que é desse tamanhinho como eu, estaria tendo esse contato com o 01 da empresa, com o maior líder da empresa. Com você que é o meu líder, o meu guru, o meu mestre, meu divo, sabe? Isso em outras empresas existe uma distância muito grande, e aqui a gente tem uma proximidade, aqui a gente tem de verdade um trabalho em equipe, algo que encanta as pessoas, sabe? Então eu sei que você fala com pessoas da minha equipe que são bronze. Você não fala, não, você nunca virou para ninguém e falou assim, não, olha, procura e fala com a tua liderança. Não, você fala com todo mundo, e aqui a gente encontra isso. Outra coisa que eu encontrei aqui, que foi real, que é o seguinte: valorização da mulher. Em diversas empresas onde eu fui contratada para dar treinamento para as mulheres, Luciano, confesso para você que era muito fachada. Era tipo assim, só para calar a boca da rede. Porque quando eu ia tomar ações, falava, olha, eu quero... Isso aconteceu na empresa até que eu trabalhei com o Juliano. Falou, olha, eu quero fazer um e-book para a pessoa, quando ela iniciar, ela fazer aquele checklist. Eu quero fazer um e-book para quando a pessoa for cadastrar alguém, ela ter um manual de o que ela tem que fazer no acompanhamento. Era tudo assim, depois a gente faz. Não, ó, era tudo assim, era uma enrolação. Nunca era um olhar misógino mesmo. Nosso mercado é machista e sabemos disso e ponto, todo mundo sabe. O nosso Brasil é machista, né? E dentro das empresas de multinível eu encontrei muito isso. Tipo assim, pra que vai fazer isso pra mulherada? Não, deixa quieto. Aqui na Atlântica não. Aqui na Atlântica pode ver, toda semana tem uma mulher conduzindo a apresentação. Toda semana tem uma mulher dando treinamento. A gente sabe que o trabalho do homem, né, de liderar, de encontrar outros líderes, de ir para o palco, de incentivar, é fundamental. E a mulher, ela tem esse papel de conciliar casa, marido, filho, né? E então para a mulher é uma engrenagem diferente. Muitas mulheres que têm espaço aqui. Então quando a gente vê essas mulheres aparecendo, dando treinamento, mostrando plano, não é só homem que faz isso. Então a primeira coisa é quando você vê isso acontecendo, já se conscientiza. Outra coisa, eu acredito nos treinamentos mesmo, nessas palestras, nessas lives que a gente faz, da mulher se conscientizar de que quando ela vem para uma empresa de multinível, muitas vezes perguntam, você está trabalhando com o quê? Eu não estou trabalhando agora, eu estou revendendo uns produtos. Não. A gente precisa conscientizar, educar essas mulheres de que agora ela tem um empreendimento, ela tem um negócio próprio, sabe? Então é muito dessa conscientização também. Até porque, Luciano, eu acho que o nosso negócio, ele é muito de generosidade, e a mulher é generosa. Olha, a pessoa precisa estar junto com a gente, ela precisa estar conectada no nosso sistema, Luciano. Aqui na Atlântica nós temos esse sistema que é criado, feito, que eu acho que é perfeito para fazer com que a mulher desperte para isso. Então nós temos o café da manhã toda segunda-feira, essa live que a gente tá aqui, que já conecta a gente, já faz a gente começar a semana, que eu tenho um negócio, essa semana vamos faturar, quanto que eu vou faturar essa semana, quantas pessoas eu vou recrutar, com quem, cadê minha lista, com quem que eu vou falar hoje. Então assim, eu acho que esse sistema já é muito bom, todas as noites estarmos juntos, toda terça-feira treinamento de produto, todo sábado live para quem está começando no negócio. Então eu acho que estar conectado com a gente, que já temos essa experiência, é o que faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, para a mulher que está começando, para a mulher que ainda tem essa mentalidade que acha que aqui é só para você ganhar uns R$2.000 a mais, você precisa despertar para esse modelo de negócio, conhecer a fundo esse modelo de negócio, sabe? Para então você ser profissional de verdade. Porque você não precisa ter habilidades especiais, você não precisa ter talentos especiais, nada. Você precisa estar de verdade consciente do tamanho do negócio que você tem em mãos. Porque, de verdade, a gente encontra muitas pessoas que pensam que é só um negocinho. E não é. O nosso negócio, ele é interno, ele é mental, né? Então, para você que está começando hoje, que está no negócio, você que já não importa.
Primeira coisa que você tem que parar e pensar de verdade, principalmente nessa época, estamos no final do ano, uma época excelente para você fazer isso. Pega um papel e uma caneta e escreve. Se você não tivesse problema de dinheiro nenhum, você tem milhões na conta. Você não tem problema de saúde, você não tem problema de tempo, o que você faria? Como seria o seu dia ideal? Que quarto você acordaria? Como seria a sua cozinha? Em que bairro você moraria? Como seria a sua vida? Que roupas você usaria? O que você iria para academia? Você iria para praia? Você iria visitar a tua família? Você iria ser voluntária numa ONG? Não importa. O que você iria fazer na sua vida se você não tivesse problema de tempo nem de dinheiro? O que você queria de verdade fazer? Vou te falar, Lúcia, na minha primeira lista, daquela lista lá no que eu fiz em 97, uma das coisas que eu escrevi foi ter dinheiro para assistir a peças de teatro e shows. Eu lembro exatamente. Por quê? Porque eu lembro que eu era dentista, trabalhava de segunda a sábado, mas eu não tinha dinheiro para ir numa peça de teatro. E eu sempre gostei muito de arte. Sempre gostei muito de teatro, de balé, de ópera, de tudo que você puder imaginar, de rock, de tudo. Mas não tinha dinheiro. Como que eu ia pagar um ingresso se fosse R$50? Não podia. E Luciano, foi o fato de escrever o que eu queria para minha vida que fez com que eu assisti show do Queen ao vivo, que eu já assisti as melhores shows em Londres, eu fui assistir Os Miseráveis em Londres, Les Miserables, que eu já fui assistir as peças, imagina, eu fui a jogos de basquete no Madison Square Garden. No meu aniversário em 2019, eu fui no show da Ivete Sangalo em Nova York. Que eu fui assim assistir shows, espetáculos do Cirque du Soleil inúmeras vezes. Que eu fui assistir os melhores shows de mágica, com os melhores mágicos do mundo em Las Vegas. Se eu não tivesse escrito que aquilo de verdade era importante para mim, eu tenho consciência de que eu nunca teria conseguido. Eu escrevi que eu queria ser presente na vida dos meus filhos. Então, hoje, a coisa importantíssima é que você se lembre do que é importante lá para a tua essência, do que de verdade te faz feliz de verdade. É o que você iria comer, os restaurantes que você iria frequentar, as pessoas que você iria ajudar, sabe? Isso de verdade. Escreva, se recorde, se lembre do que de verdade é importante para você. Existe uma mágica, um mistério, uma energia, uma coisa assim, de que quando você realmente escreve, quando você tira do papel, isso tem a ver com neurociência, com neuroplasticidade, você cria um caminho neural, você deixa ali uma marquinha no teu cérebro, quando você só pensa, some, sumiu. Agora, quando você escreve, você está formalizando, como se fosse um contrato com Deus, como se fosse um pedido para o Papai Noel. Quando você escreve, algo mágico acontece na tua cabeça. Segunda coisa, Luciano, é você assumir compromissos. Isso que você quer, que agora você sabe, é isso que vai me fazer feliz. É eu acordar e ter um café da manhã com frutas frescas. É eu acordar e saber que minhas contas estão todas em débito automático. É eu saber que se aparecer um show do Guns, como a Rafaela me convidou, né? Que se eu quiser eu vou. Sabe? Amo carnaval, Luciano. Amo carnaval. Eu já estive 3 vezes na Sapucaí e as 3 vezes de camarote, porque me poupe, não sou mulher de ficar em arquibancada, dá licença. Eu quero ir, mas eu quero de camarote, eu quero ir no show do Corinthians, eu quero ir no jogo do Corinthians, eu quero ir no camarote, entendeu? Então, quando você começa a ter os seus sonhos, a ter a sua vida determinada ali, o que você quer realmente, ali você vai ter que assumir alguns compromissos, tá? Mas o que você tá disposta a fazer pra isso? O que você vai estar disposta? Porque não vai cair do céu. Pra você sair da vida que você tá hoje, pra aquela vida que você escreveu nessa carta, alguma coisa diferente você vai ter que fazer. Escreve isso, ó. As coisas não mudam. Nós mudamos as coisas. Então você vai ter que fazer alguma mudança. Talvez acordar 1 hora mais cedo, não sei. Talvez dormir 1 hora mais tarde. De repente você não faz vídeo pra internet. Talvez vai ter que começar a fazer. Talvez você não mande mensagem pra ninguém lá no seu WhatsApp. Talvez você vai ter que começar a mandar.
Talvez você não se apresente para as pessoas como uma empreendedora, e agora você vai ter que se apresentar. Olha, eu sou Andréa do Vale, eu sou líder de expansão, eu sou líder de equipe de uma empresa de cosméticos e suplementos. Você vai ter que assumir essa nova identidade, de se apresentar sempre. Não, eu tenho um negócio, eu sou representante de uma empresa de cosméticos e produtos naturais. Então você vai ter que fazer algumas mudanças na sua vida. Pode ver, não são mudanças radicais. Sabe? Você vai ter que fazer pequenas mudanças, mas vai ter que assumir esses compromissos. Assumir o compromisso de qualquer hora. Vai ser das 8 às 10, das 10 às 11, não importa. Vai ser na parte da tarde, mas que quando você sentar para trabalhar, que ali você esteja trabalhando no seu negócio. Então, se organizar para isso. Sabe? Então, é isso, Luciano. Primeira coisa, decidir realmente qual é o estilo de vida que você quer e assumir compromissos. E assumir compromissos com esse negócio, ai, gente, é uma delícia. Estabelecer prioridades. E entre essas prioridades é colar em quem está onde você quer chegar. Você quer ter liberdade financeira, independência financeira, você quer fazer viagens internacionais, você quer ter mais dinheiro do que você consegue gastar, você precisa fazer algumas mudanças, tá bom? Então isso, ponto. É usar Vamos fazer um e-book, hein? Olha, vamos tentar juntos aí para montar um e-book, um passo a passo aí. Eu tenho também uma apostila que eu fazia um curso de liderança, e aí tinha um passo a passo, o cara tinha que montar o sonho dele, tinha que fazer a lista de nome dele. Eu vou resgatar essa apostila, a gente vai juntar e vai fazer uma coisa bacana. Tá acabando. E aí, deixa eu fazer uma pergunta aqui antes de encerrar. Dentro do multinível, Andréa, quais foram as conquistas que você já teve mesmo? Você já falou de algumas viagens, quais foram as conquistas que você já teve ao longo do tempo dentro desse modelo de negócio que é o marketing de rede? Tá. Olha, eu vou começar pelo grau de importância, tá bom? Eu acho que o mais importante que eu fiz, que o marketing multinível me proporcionou, foi eu criar os meus filhos com uma mentalidade empreendedora, com uma mentalidade de ter as prioridades no lugar certo, e essa coisa de ser empreendedor, de ir à frente, de fazer, de enfrentar, de se expor, de buscar e vencer barreiras. Então, o que eu mais consegui foram os meus filhos. Os meus 2 filhos, Luciano, é o meu maior legado, o meu maior orgulho. Porque eles cresceram me vendo sempre com um livro na mão. Eles sempre me viram participando de eventos, eles sempre me viram conciliando, né, sabendo que é importante. Então, meus 2 filhos, eu tenho um filho que foi para os Estados Unidos com 16 anos, só eu sei o quanto isso me doeu, mas hoje hoje meu filho é um empresário, ele tem 28 anos e é um empresário em Orlando, bem sucedido, dono de uma escola de futebol para crianças, que tem várias filiais, e tão jovem, mas empreendedor, faz, acontece, quando dá errado, faz parte do jogo. Então, isso. Meu segundo filho, ele não quis fazer faculdade. Meu segundo filho, ele é um dos maiores mestres de xadrez do Brasil. Inclusive, ontem teve o torneio brasileiro e ele perdeu para o número 1, porém garantiu vaga para as Olimpíadas. Então, olha só, um filho que ele sempre teve. Então, meus filhos sempre tiveram poder de escolha. Isso foi o que o multinível deu, sabe? Poder de escolha. Eu nunca precisar falar para os meus filhos, não, esse tênis não, esse é muito caro. Deus me livre se eu precisasse falar para os meus filhos, não, isso é muito caro. Nunca cheguei no restaurante com os meus filhos e eles, mãe, posso pedir outro suco? Claro! Posso pedir mais um? Pode! Pode pedir sobremesa? Pode! Porque eu lembro, Luciano, de ir com a minha mãe no mercado e minha mãe ter que levar as crianças porque não tinha com quem deixar, e ela, não, isso a gente não vai levar, e tirar as coisas do carrinho. Isso era uma dor que eu lembro de ver nos olhos da minha mãe, e que eu definitivamente eu não queria passar, e nem que meus filhos vissem eu passando. Então, acho que foi isso. Fora isso, eu conquistei independência financeira, eu consegui construir patrimônio. Então eu nunca fui de ostentar,
nunca fui de ostentar. Então eu sempre sempre gastei menos do que eu ganhei. Então com isso eu consegui construir patrimônio de que se eu não trabalhar, eu vivo, tá bom? Eu vivo. Ah, vou viver como bilionária? Não, mas eu vivo bem, tá bom? E aí os sonhos da minha lista, sabe? Que foi, eu conheço quase toda a Europa, de Portugal até a Suíça, só pulei a Alemanha, mas de Portugal até a Suíça, conheço Portugal, Espanha, Inglaterra, já estive várias vezes, na Suíça, que mais, gente? França, várias vezes, Estados Unidos, conheço vários estados dos Estados Unidos, América Latina, do México para baixo, pode falar aí, ó, México, República Dominicana, Colômbia, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, no Brasil quase todinho. Então essa vida, o que o multinível me deu, foi uma vida da qual eu olho e falo, uau, que delícia. Eu trabalhei como gente grande, porque a gente trabalha, Luciano, vamos combinar? A gente trabalha, porém esse trabalho nos dá resultados que nenhum outro dá. Nenhum outro te dá a possibilidade de você ver teus filhos crescer e acompanhar. Nenhum outro te dá a possibilidade de você ter educação financeira para você construir um patrimônio. Nenhum outro negócio te dá amigos que tem essa vibe de torcer por você, essa energia de ter amigos que vão ficar felizes quando você cresce, que vão te ajudar se você desanimar. Não existe. Aqui a gente tem essa energia, essa colaboração. Sabe, o multinível te dá essa possibilidade de você ter uma vida da qual você vai olhar para trás e vai se orgulhar. A Atlântica Natural, nós temos um presidente que ele é muito comprometido com a rede, a gente percebe isso nas ações dele, né? Então ele está presente com a gente toda semana. Isso não existe, viu, Luciano? Presidente que abre live toda semana, não existe. Sabe? Então ele tem essa proximidade, ele tem essa conexão com a rede. Então eu sei que ele está sempre ligado. E o nosso presidente, ele tem essa visão de que produtos e agora essa veia que nós estamos abrindo de serviços, que também é magnífica, sabe? Então o que eu vejo para a Atlântica Natural em 2026 e mais ainda em 2027 é uma maturidade. É uma maturidade em relação ao posicionamento dos distribuidores. O que eu vejo? Que nós teremos grandes equipes que vão trabalhar focada na área de serviços, sabe? Eu vejo pessoas que vão se dedicar somente a trabalhar com TV a cabo, porque todo dia as pessoas estão assinando TV a cabo, né? E vão assinar com a gente. Todos os dias as pessoas estão comprando um chip para o celular, senão a gente não veria a propaganda da Claro, da Vivo, da TIM todo dia na televisão. Então todos os dias as pessoas estão comprando chip, estão mudando de plano. Então eu vejo equipes focadas em determinadas áreas, eu vejo equipes que vão focar nos produtos ozonizados, mas eu vejo essa maturidade de entender que, e aqui a gente faz tudo. Não, eu percebo isso, sabe? Eu vejo que nós teremos equipes focadas e que isso vai trazer uma prosperidade muito grande. Eu vejo que nós teremos um profissionalismo muito maior. Entenda que nós estamos só começando. Nós temos agora para 2026 a promessa do Juliano de que nós teremos um sistema formatado parecido com a Pronet, que indubitavelmente foi a maior escola, a maior universidade de multinível. Então eu vejo isso, sabe? Um maior profissionalismo e segmentação. Graças a eu fiz o meu papel de mãe, tá? Então os meus filhos, eles sabem que dentro de uma casa, o serviço da casa não é da mulher. Quem limpa a casa é quem mora nela. Responsável por cuidar da casa é quem mora nela. É só a mãe que mora na casa? É só a esposa que mora na casa? Não. Então todo mundo suja, todo mundo limpa. Eu acho que isso, meu Deus do céu, já vai para um marido que é inteligente, ele já vai ter essa atitude.
Ah, mas eu não gosto. Então você contrata uma faxineira, você contrata uma empregada, querido. Porque o homem brasileiro, quando ele casa, ele acha que ele mudou de mãe. E a gente precisa mudar essa mentalidade. Se você quer ter um negócio bem sucedido, trate a sua esposa como sócia. Não como tua secretária, não como a tua empregada. Você quer ficar milionário nesse negócio? Deixe a sua mulher usar todo o potencial que ela tem. Tanto de comunicação, tanto de ensinar, porque mulher é muito boa para ensinar, Luciano. Mulher é educadora. Mulher é generosa. Se alguém parar do lado da mulher e falar assim, eu tô apertada de grana, esse ano eu não vou conseguir comprar presente de Natal para todos os meus netos como eu gostaria, para os meus filhos como eu gostaria. Essa mulher, se ela estiver fortalecida emocionalmente, se ela estiver treinada como ela deveria, ela vai ter capacidade de virar para essa pessoa e falar, olha, tô vendo que você tá apertada, que você gostaria de ter mais dinheiro e não tem. Você estaria disposta a ouvir uma alternativa para isso? Sabe? Então, essa mulher precisa sentir segurança nisso. E o que o homem pode fazer? O homem pode colaborar ou assumir, não é nem colaborar, né, gente? É assumir o seu papel dentro de casa como também organizador da casa. Não deixar só a mulher sobrecarregada, tá bom? Ajudar também com os filhos, porque muitas vezes o homem fala, mas eu vou buscar as crianças na escola. Vai buscar a criança na escola, mas quem olha a agenda, quem vê se tem recado, quem vê o calendário de provas, quem vê se vai ter festinha, se tem que levar doce ou salgado, tudo isso é a mulher. Então, a vida da mulher é muito mais sobrecarregada. O homem que for inteligente, ele vai entender que ele tem uma sócia dentro de casa. Mulher, você que quer de verdade uma vida de sonho, uma vida sem restrição, uma vida onde você viva de acordo com os seus valores, de acordo com o seu íntimo, com a sua intuição, se dê a oportunidade de conhecer a Atlântica Natural. Porque a Atlântica Natural, atualmente e para os próximos 5, 10 anos, será a melhor e maior oportunidade de empreendedorismo, de liberdade, de independência financeira, de vida de sonhos que você pode se deparar. Se você quer de verdade uma vida da qual você se orgulhe, uma vida da qual sua família olhe para você e fala, olha, palmas, da qual teus filhos olhem para você e falam, mãe, tenho muito orgulho de você, sabe? É esse negócio. Venha conhecer a Atlântica Natural. Primeiro, o protetor solar fator 60, tá? Isso aqui, mulher, é todos os dias. Escovei os dentes, eu passo isso aqui. Ponto. Claro, o creme dental tá lá no banheiro, obviamente, ozonizado, sem flúor. Eu sou dentista, então eu tenho que te dizer, pra saúde do teu filho, o creme dental ozonizado e sem flúor, sem parabeno, tá? Os perfumes sensacionais. Sou apaixonada pelo café pré-treino. Amo o café pré-treino. Que mais? Eu adoro aquele negócio de lavar o rosto que tem a esponjinha. O sabonete de banho, que delícia, que perfume chique, que perfume, o glamour, a riqueza, adoro. Que mais? Eu tomo, por exemplo, o mais leve, que é para tirar aquela vontade de comer doce, sabe? Eu tomo o mais leve sempre. O chá de Olha, o que eu quero te fazer um convite a você voltar a sonhar. Que quando você veja coisas boas, coisas bonitas, coisas caras, coisas lindas, coisas que você imagine você também vivendo isso. Que não se permita de forma alguma pensar assim, isso não é pra mim, de forma alguma. Eu gostaria que você se lembrasse agora na época do Natal, né, que Deus enviou seu Filho para lembrar o quanto Ele nos ama. Que Deus enviou seu Filho para nos lembrar que nós somos filhos e filhas do Rei. Então nós merecemos vida de rainha, vida de princesa. Que você nasceu para isso. Que você volte ou que você resgate os teus sonhos, aqueles que ficaram lá
no fundo do baú, lá na gavetinha da infância, que você resgate esses sonhos e que se veja vivendo esses sonhos, porque agora você tem uma oportunidade. Muitas vezes, quando a gente sonha com uma vida melhor, a gente imagina, mas como que eu vou conseguir isso? Como que eu vou conseguir morar numa casa daquelas? Como que eu vou conseguir ter um carro daqueles? Como que eu vou conseguir pagar aquela escola para os meus filhos? Agora você não precisa mais fazer essa pergunta, porque agora você tem a Atlântica Natural na tua vida. Um negócio que pode te dar o dinheiro e o estilo de vida que você sonha. Então, de verdade, essa é o meu convite para você. Aproveite agora o final de ano e se dê esse presente de Natal. Escreva essa carta para 2026, já comemorando tudo que você conquistou. Escreve ali essa carta com os teus sonhos, com tudo que você quer viver em 2026 e deixa lá de guardadinha na gaveta, porque você vai realizar, porque agora você encontrou o veículo, você encontrou a ferramenta, você encontrou um negócio que vai proporcionar isso para a tua vida.